eu me inscrevi, em primeiro lugar, para prestar a minha solidariedade aos profissionais de educação e à população de Curitiba, que tem feito uma extraordinária jornada de lutas em defesa da educação pública no Paraná. Inclusive, no dia de ontem, ocorreu uma manifestação em Curitiba, em que a imprensa tem registrado em mais de 40, 50 mil pessoas presentes na manifestação em solidariedade aos profissionais de educação do Paraná que estão em greve. E ontem eu postei no meu Facebook a foto, né, da manifestação no Paraná e expressando com a maior franqueza o meu sentimento de que o único caminho para a transformação da realidade brasileira são as multidões nas ruas, obrigando, impondo aos políticos brasileiros que a educação seja tratada como uma prioridade. Eu não tenho nenhuma dúvida que ou o povo brasileiro se organiza e obriga o poder público a tratar a educação como prioridade, ou meus colegas parlamentares e os membros do Executivo brasileiro vão continuar tratando a educação pública brasileira como algo que não merece prioridade, que não deve ser atendido. Afinal de contas, muito mais fácil manter, né, os níveis de desigualdade social que existem no Brasil, né, com uma população que tem dificuldades de ter acesso à educação, do que com uma educação de qualidade. E aqui no Rio de Janeiro, felizmente, a Prefeitura Eduardo Paes, com a cumplicidade dessa Câmara Municipal, continua a sua política antipovo, a sua política contra a educação pública na nossa cidade. Os profissionais da educação continuam questionando os descontos referentes à greve de 2014, que continuam sendo feitos meses depois do final da greve. A Prefeitura continua a punir os profissionais de educação da nossa cidade, fazendo descontos que ninguém consegue explicar os cálculos. Os professores estão sendo punidos e eu aposto que estão sendo punidos de maneira descaradamente ilegal, já que ninguém consegue explicar quais são as contas que estão sendo feitas para definir os descontos dos profissionais de educação do Rio de Janeiro. Um outro questionamento também dos profissionais de educação, né, foi a redução do número de escolas de difícil acesso. Os profissionais que receberam essa gratificação foram surpreendidos pelo corte de mais de 300 escolas beneficiadas. A migração para a jornada de trabalho de 40 horas também continua acontecendo sem atender às necessidades da rede, sem atender às demandas dos profissionais da educação e sem que os critérios para a migração fiquem claros. Os professores estão suspeitando de que há, inclusive, favorecimentos, né, aos famosos fura-greves no processo da realocação das 40 horas. A questão da climatização, já falamos aqui, né, que em muitas escolas que tinham ar-condicionado, os ar-condicionados já não funcionam mais, porque não houve manutenção, e muitas escolas que receberam o ar-condicionado não pode ser utilizado, porque não há capacidade na instalação de luz, né? E a Light também, super comprometida, né, com a educação pública no Rio de Janeiro, deixa com que, em vez de priorizar isso para atender as nossas crianças, né, trata isso burocraticamente, não faz nenhum esforço para resolver o problema das escolas, né? E agora a gente vê também as notícias atingindo as escolas federais, né? A UFRJ está aqui no jornal de hoje. Falta de limpeza faz o UFRJ adiar o início das aulas. Dívida com empresa terceirizada só acabou de ser quitada dia 18. Isso, aliás, a gente questiona o tempo inteiro. A terceirização não interessa ao serviço público.
A terceirização faz com que as empresas públicas, as universidades, gastem mais dinheiro. Em vez de eu contratar como servidor público a limpeza da minha instituição, eu contrato um atravessador para contratar a limpeza pública. Isso, além de fazer ficar mais caro, faz com que aconteça esse tipo de coisa. Dá problema no orçamento de custeio, a empresa terceirizada não é paga, as aulas não podem começar. Nos bons tempos em que a universidade não terceirizava o seu pessoal, mesmo o chamado pessoal das atividades meio, e não das atividades fins, como se costuma dizer, nas universidades, esse tipo de problema não aconteceria. Então, eu sempre sou acusado, senhor presidente, de incitar as manifestações. Então, estou aqui mais uma vez, vestindo a carapuça e pedindo ao povo do Rio de Janeiro que vá às ruas defender a educação pública, vá às ruas e construa um movimento social forte, capaz de obrigar o poder público a tratar a educação pública como ela deve ser tratada. Então, todos aqueles que acham que incitar manifestações é crime, podem começar a me criminalizar, porque estou mais uma vez incitando o povo do Rio de Janeiro a sair às ruas, a tomar as ruas e a derrotar o prefeito Eduardo Paes e a derrotar o governador Pezão na sua política de desmonte da educação pública, um dos bens mais essenciais para a nossa sociedade.